Seja bem-vinda a mais um vídeo da série Gravidez Semana a Semana e agora vamos falar da 33ª semana de gestação. Então acompanhe esse vídeo até o fim para saber tudo o que acontece com você e com o seu bebê nessa semana de gravidez. Meu nome é Geomar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, clica no botão vermelho logo aqui abaixo e se inscreva neste canal. Também ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo dessa série ou outros vídeos que eu postar por aqui. Então vamos lá. O que acontece no seu corpo nesta semana de gravidez? Está difícil achar algum espaço dentro do seu abdômen. Está tudo exprimido e até seu apetite pode diminuir por conta do seu estômago estar menos espaçoso. Faça refeições pequenas e a cada 3 horas para que não falte nada a você e ao seu pequeno, além de evitar a ingestão de líquidos com as refeições para não dar a sensação de estar muito cheia e piorar a azia. Mesmo com tanto aperto, você ganhará cerca de 350 a 500 gramas por semana até o dia do parto. Suas costas podem doer, especialmente no final do dia. O novo peso que suas costas estão carregando, juntamente com a sua mudança postural repentina, as sobrecarregam, causando a dor e o desconforto. As gestantes de múltiplos ou com filho pequeno que ainda pede colo são as que mais sofrem com as dores, porque a sobrecarga é enorme. Se ducha morna com o jato diretamente apontado para os pontos de dor e repouso não são suficientes para aliviar esse desconforto, fale com seu médico. Existem algumas soluções para aliviar a dor, porém se você continuar com esforço excessivo, não haverá resultado. Poupe o seu corpo de esforços desnecessários nessa reta final. Você precisará estar bem para quando o bebê nascer. Com toda essa barriga, cortar as unhas dos pés vira um trabalho de contorcionista e você pode sentir umas pontadas na barriga por conta da postura toda atrapalhada. É melhor procurar uma pedicure para te ajudar. A depilação das pernas e virilhas é permitida e é bom agendar uma hora com a sua depiladora nas últimas semanas de gestação, porque para qualquer tipo de parto, toda a região pública deverá estar depilada ou raspada. Se você precisar correr para a maternidade e não tiver tempo de se preparar, fique tranquila, pois alguém irá raspar os pelos para você antes do parto. Mas lembre-se de verificar com seu médico se há alguma restrição com as ceras depilatórias antes de agendar com a sua depiladora. Muitas gestantes reclamam de incontinência urinária. Basta uma tosse, uma risadinha, uma forcinha para levantar uma panela de feijão que um pouco de urina acaba escapando. É uma situação desconfortável, porém muito comum, especialmente se você já teve filhos antes. E nessa 33ª semana, o que acontece nos desenvolvimentos do seu bebê? Com 33 semanas de gravidez, a voz da mamãe e os batimentos cardíacos são os sons mais agradáveis do mundo para ele. Seu pequeno está medindo cerca de 32 centímetros da cabeça até o bumbum ou 44 centímetros da cabeça aos pés e já está pesando cerca de 2 quilos. Nessa semana, o líquido amniótico está no auge do seu volume, cerca de 1 litro de líquido estéril quente. Você sabia que grande parte do líquido amniótico é absorvido e expelido pelo bebê? Ele já está produzindo cerca de 500 ml de urina por dia, o que indica que seus rins estão funcionando muito bem. Seus pulmões estão cada dia mais maduros e continuam treinando os movimentos respiratórios, e o seu fígado começou a armazenar ferro para se preparar para a vida fora do útero. Se o seu bebê nascer essa semana, talvez ele nem precise de ajuda para respirar, porque o seu corpo já produz o surfactante pulmonar, o que permite que ele respire. O desenvolvimento cerebral continua a todo vapor, inclusive provocando o crescimento da cabeça para acomodar bilhões de novos neurônios a cada semana. A circunferência da cabeça chega a crescer 1 centímetro essa semana. Seu sistema imunológico já está funcionando. O lanugo, aquela penugem que recobria o corpo do seu bebê, continua caindo. E em alguns bebês ele já desapareceu. Nessa 33ª semana de gestação, o seu sistema auditivo já está completamente formado e o bebê consegue reconhecer nitidamente o som da voz da mamãe, do papai ou de algum familiar mais próximo
e responde com chutes e movimentos quando estimulado. Chutes estes que podem atrapalhar inclusive a qualidade do sono da mamãe, já que costumam ficar se movimentando sem parar, inclusive durante as madrugadas. Cada osso do seu corpo já está rígido, exceto do crânio, que ainda não se fundiu para facilitar a passagem durante o parto. As partes da cabeça se encaixam como um quebra-cabeça durante a passagem pela pelve materna. E com relação à sua alimentação, o que você deve fazer? Os ossos do seu bebê estão crescendo e fortalecendo, e isso significa que a necessidade de cálcio é grande e quem precisa fornecer esse nutriente para o seu bebê é você. O cálcio é encontrado no leite e seus derivados, como iogurte, queijos e também em gergelim, grão de bico, salsa, entre outros. A deficiência de cálcio na gestante poderá levar a uma osteoporose, porque o organismo irá repor essa deficiência, retirando o cálcio dos ossos dela. E vamos às dicas para essa semana. Você já providenciou as lembrancinhas de maternidade e o enfeite da porta de maternidade? Se ainda não resolveu esses assuntos, não deixe passar dessa semana. Para as mamães que preferem dar como lembrancinha os bem-nascidos ou qualquer outra guloseima, algumas empresas especializadas estão preparadas, inclusive para surpresas de parto que acontecem antes da data programada. Elas conseguem entregar em menos de 24 horas sua encomenda. Já as mamães que preferem presentinhos não perecíveis ou com data de validade mais longa, planeje-se para ter em mãos as lembrancinhas o mais breve possível, ou pelo menos na 37ª semana. Mas a dica mais importante para as lembrancinhas da maternidade é que elas não podem ter cheiro, ou então precisam estar muito bem embaladas para não exalarem nenhum odor no quarto, pois podem provocar alergias no seu bebê. Vale saber até que as flores que a mamãe e o bebê recebem carinhosamente dos parentes e amigos que vão visitá-los também devem ser mantidas fora do quarto da maternidade e, se estiver em sua casa, fora dos ambientes em que o bebê fica, sala, quarto, sala de jantar. Falando em enfeite da porta e lembrança da maternidade, você já visitou o hospital ou maternidade em que deseja ter o seu bebê? Se ainda não visitou, agende imediatamente as visitas aos locais de sua preferência e escolha sempre 2 opções para o caso de alguma estar lotada ou qualquer outro contratempo. Durante a visita, a maternidade fornece alguns folhetos com instruções e, em alguns casos, os papéis de internação que devem ser preenchidos por você e seu médico. A entrega desse papel no dia do parto acelera o processo de internação, além de ser um papel a menos para se preocupar quando chegar o grande dia. Apesar de estarmos falando aqui de lembrancinhas e enfeites de maternidade, lembre-se que em tempos de pandemia, o melhor é que você e seu bebê fiquem mais restritos e receba somente pessoas muito próximas. Eu espero que você tenha gostado. Deixe logo abaixo aqui nos comentários em que semana você está e se ficou alguma dúvida que eu vou te responder. Te convido a visitar o nosso blog, amagiadamaternidade.com.br, que ele está recheado de muito conteúdo para você. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!